No mundo, nas casas, na espiritualidade. A responsabilidade do homem na evolução dos animais. No ar, pela Web Rádio Meimei. Animais, nossos irmãos. Bom dia, amigos e amigas ouvintes. Este é o programa Animais Nossos Irmãos que você está ouvindo pela Web Rádio Meimei e vai ao ar todos os domingos às 10 horas da manhã. E para os amigos que não conseguem ouvir na programação da rádio, pode ouvir pelo YouTube ou Spotify, onde todos os episódios estão disponíveis. E hoje é domingo de Páscoa, dia em que nós, cristãos, comemoramos a volta de Jesus, sua aparição aos seus discípulos depois da morte. Acontecimento que ficou conhecido como ressurreição. Um domingo especial, festivo, que assim como o Natal, movimenta o comércio. E no programa de hoje, o clássico O Poderoso Chefão e o Gato que Roubou a Cena. E você sabe o porquê de o coelho ser o símbolo da Páscoa? Os Beagles da Higland Farms e os resgates na calada da noite. E mais uma dica do ouvinte, o padre vegano que tem causado a boa polêmica ao disseminar o amor para com todas as criaturas. Envie suas dicas e dúvidas para o e-mail animaisnossosimãos2024@gmail.com. Repetindo, animaisnossosimãos2024@gmail.com. Agradecendo aos técnicos que ajudam a tornar possível esse programa, intercalando a mesa de som, Cid e Miguel. Eu sou a Vanderly e vem comigo em mais um programa. Você está ouvindo Animais Nossos Irmãos. Em 1972, era lançado no cinema o filme O Poderoso Chefão, a primeira parte de uma trilogia que conta a história de uma família italiana de mafiosos que tenta manter o poder na cidade de Nova York após a Segunda Guerra Mundial. Um clássico que ficou marcado pela atuação de grandes atores e também pela representação da máfia, considerado como a maior referência do gênero gangster de todos os tempos. Mas uma cena em especial rouba os olhares. O gato que aparece na cena de abertura de O Poderoso Chefão não estava em nenhum roteiro. Era um gato de rua que simplesmente entrou no set caminhando entre cabos, refletores e técnicos, correndo de um lado para o outro. Então, sem pedir permissão, saltou no colo de Marlon Brando e se acomodou ali, como quem acabou de encontrar seu trono. O tempo parou no estúdio. O diretor Francis Ford Coppola ficou imóvel e de olhos arregalados. O técnico de som murmurou um palavrão. Apenas Marlon Brando sorriu e olhou para o pequeno intruso em seu colo, como se estivesse observando um ator desajeitado que apareceu no set atrasado e sem roteiro. E então, para o espanto de todos, Marlon Brando decidiu continuar a cena. Quando alguém tentou tirar o gato dali, ele fez um gesto com a mão dizendo: "Deixem, os animais sabem coisas que a gente não sabe." O diretor hesitou, não estava no roteiro, mas decidiu deixar. Anos depois, Coppola admitiu que teve um medo muito específico naquele momento, que o gato roubasse a cena. E, de certa forma, foi exatamente o que aconteceu. Durante as gravações, o ronronar do gato era tão alto que quase cobria a voz de Marlon Brando. O microfonista sussurrava: "Não estou ouvindo Brando, parece um cortador de grama." Mesmo assim, ninguém mandou parar, porque naquele imprevisto havia algo poderoso. Enquanto dizia frases frias sobre vingança e poder, Brando acariciava o gato com uma calma quase hipnótica. As mãos suaves, a voz gelada. Um assistente comentou baixinho: "Parece que é o gato
que manda na família. Era o contraste perfeito. A fragilidade de um animal nas mãos do homem mais temido da história do cinema. Ternura e ameaça no mesmo quadro. Quando Coppola finalmente disse "corta", Brando sorriu e coçou o queixo do seu parceiro improvisado, dizendo: "Viram? Ele sabia exatamente o que estava fazendo." Só na sala de edição, o diretor percebeu completamente o que tinha acontecido. Aquele gato tinha dado ao poderoso personagem algo inesperado: humanidade. Uma pequena rachadura na armadura que ele ostentava para o mundo. Um detalhe capaz de tornar um personagem imortal. Pode ter sido um acaso que trouxe o gato até aquele set. Talvez um erro. Mas prova que a magia do cinema não nasce do controle e de frases decoradas. E que a pureza de um animal pode imortalizar uma cena. O ouvinte quer saber. E uma dúvida bem comum em época de Páscoa. A amiga ouvinte questiona: por que o coelho é símbolo da Páscoa? Qual a ligação dele com o evento? O coelho é símbolo da Páscoa por representar a fertilidade, a abundância e renovação da vida. Sua rápida reprodução simboliza a capacidade de gerar nova vida, associando-se ao renascimento de Cristo na tradição cristã e à celebração da primavera no hemisfério norte, simbolizando o fim do inverno. Associado às deusas pagãs da fertilidade e mais tarde à ressurreição de Cristo, coelhos também simbolizam sorte, esperança, sensibilidade e intuição em diversas culturas e no horóscopo chinês, sendo um convite para superar medos e renovar a vida. Há também uma lenda cristã, a do coelho, que estava preso na gruta onde Jesus foi sepultado e que foi o primeiro a testemunhar a ressurreição, saindo do túmulo vazio quando Maria Madalena chegou. A veracidade dessa lenda não podemos afirmar, mas a verdade, assim como no Natal, é que há o apelo comercial por trás de tudo. Papai Noel e Coelho da Páscoa são ícones para vender produtos e atraem tanto religiosos quanto os não religiosos. Se Jesus fosse usado nessas festas, estereotipado com ovos e presentes, poderia não atrair ateus ou pessoas de outras crenças. E isso não seria bom para os negócios. Colocar coelhos e velhinhos em roupas coloridas atrai a todos, concorda? Mas as origens da introdução do coelho na Páscoa pode ou não ser divina. Não há como afirmar se havia um coelho no sepulcro quando Jesus ressuscitou. Mas podemos afirmar que os costumes de entregar ovos na Páscoa é bem antigo e simbolizava a fertilidade. A tradição evoluiu de ovos de galinha cozidos e coloridos para os atuais ovos de chocolate. Independente dos doces e presentes que a Páscoa inspira, nunca devemos nos esquecer que esse dia representa um marco no cristianismo, que foi quando Jesus se fez visível e tangível, provando a todos que a morte não existe, que apenas trocamos de dimensão. Espero ter respondido sua pergunta e continue perguntando. Na Web Rádio Meimei, Animais Nossos Irmãos. Um ato corriqueiro como lavar as mãos vai muito além da higiene. Por trás desse ato tão banal existe uma trajetória de sofrimento para milhares de animais utilizados em testes laboratoriais. Um repertório de horror variado que vai desde sabão nos olhos até serem abertos ainda vivos, pregados em mesas de pesquisa sem anestesia alguma. Tudo isso para que possamos utilizar produtos seguros e seguir com nossas vidas confortáveis, limpas e saudáveis, alheios ao horror que ainda hoje impera em sombrios laboratórios de pesquisas das maiores e mais confiáveis marcas do mercado. E
pode ficar uma dúvida: de onde vêm os animais usados como cobaias? Para quem não sabe, há um comércio de animais para serem fornecidos a essas pesquisas científicas. Coelhos, roedores e cães são criados e vendidos para laboratórios com a finalidade de passarem a vida presos e sendo descartados a centenas diariamente. A Higland Farms é um dos últimos criadores industriais dos Estados Unidos dedicados à produção de cães da raça Beagle para esses experimentos biomédicos. Cerca de 2.500 animais vivem nas instalações, criados especificamente para serem enviados a laboratórios ou utilizados em pesquisas internas, que inclui testes de toxicidade, procedimentos invasivos e farmacêuticos. Beagles são amplamente utilizados em experimentos de laboratório devido ao seu porte pequeno, docilidade e padronização genética, facilitando o manejo e, consequentemente, as pesquisas. A raça é escolhida por seu temperamento amigável e fácil manuseio. Eles são tolerantes com os abusos, não atacam e cabem em gaiolas pequenas. Casos de resgate por grupos ativistas são comuns e, como o do Instituto Royal no Brasil em 2013, acontecem pelo mundo todo. Vamos a um desses resgates no quadro seguinte. Foi notícia! Foi notícia! Ativistas pelos direitos animais entraram na propriedade do criadouro da Higland Farms em 15 de março desse ano, com o objetivo de salvar cães Beagles que são mantidos em cativeiro para serem usados em testes laboratoriais. A ação, planejada por integrantes da campanha Salve os Beagles da Oregon, terminou com detenções e a recuperação dos animais pela polícia. Os ativistas afirmaram ter conseguido resgatar 30 Beagles dos canis antes da chegada das autoridades. As vans que transportavam os cães foram interceptadas durante o trajeto e 8 cães acabaram devolvidos ao criadouro, enquanto os ativistas fugiram com os outros 22. Vídeos registrados durante a entrada nas instalações mostram longos corredores de galpões industriais com fileiras de gaiolas metálicas empilhadas. Dentro delas, cães mantidos em confinamento aguardam o triste fim para o qual foram criados. A mobilização reuniu atores, advogados e pessoas que se sensibilizam com a causa animal e o destino desses animais. A ação traz à tona uma realidade cruel de um setor pouco visível ao público. A Higland Farms tornou-se alvo de campanhas após inspeções oficiais registrarem centenas de violações de normas de bem-estar animal ao longo dos anos. Sob pressão de investigações, protestos e ações judiciais, a empresa concordou em encerrar o fornecimento de cães para laboratórios até julho de 2026. O acordo, firmado com autoridades estaduais, permite, entretanto, que o criadouro continue reproduzindo animais para pesquisas internas, o que mantém milhares de cães confinados. A empresa apenas não poderá comercializar os animais, mas as pesquisas continuam. A disputa em torno da Higland começou quase uma década atrás, em 2017. Ativistas entraram secretamente nas instalações e divulgaram imagens que revelaram ao público os galpões sem janelas, onde os cães eram mantidos em gaiolas metálicas empilhadas. Na ocasião, 3 Beagles foram retirados do local e se tornaram símbolos da campanha pelo fechamento do criadouro. Desde então, a pressão pública contra centros de criação para experimentação animal se intensificou. Um grande fornecedor de cães de laboratório na Virgínia encerrou atividades após um escândalo de bem-estar animal que repercutiu internacionalmente. Mesmo com essas mudanças, milhares de Beagles continuam sendo criados para pesquisas científicas.
outro grande criadouro localizado no estado de Nova York, mantém atualmente cerca de 16 mil cães destinados ao mesmo mercado. Para os ativistas que entraram na Regan Farms, retirar alguns animais do confinamento foi um gesto simbólico diante de um sistema que ainda considera outras espécies apenas como recursos experimentais. O caso nos Estados Unidos lembra um marco semelhante ocorrido no Brasil e que eu menciono no quadro anterior. Em 18 de outubro de 2013, ativistas resgataram cerca de 200 cães da raça Beagle e coelhos no Instituto Royal, em São Roque, São Paulo. A pressão social resultante contribuiu para o fechamento da unidade e impulsionou mudanças na legislação paulista, com a aprovação de uma lei que proibiu testes em animais para cosméticos no estado de São Paulo, transformando o caso em um dos marcos do movimento pelo direito dos animais do país. Enquanto isso, milhares de cães continuam vivendo atrás das grades de criadouros e laboratórios. Para esses animais, a diferença entre permanecer nas gaiolas ou conhecer um lar depende do rumo que essa discussão tomará nos próximos anos. Foi notícia! Foi notícia! Vanderly do Carmo está apresentando Animais Nossos Irmãos. Seu gato te escolheu? Dizem que os gatos nos escolhem ou escolhem a casa e não é incomum que eles procurem por locais específicos para passarem seu dia e pessoas preferidas com quem eles se identificam. Quando o gato de nome Branco começou a sair de casa todos os dias, sua tutora Fabiana tentou impedi-lo várias vezes. Preocupada com os riscos da rua, ela chegou a buscá-lo repetidamente, mas o felino sempre insistia em voltar para o mesmo lugar. Curiosa por descobrir para onde ele ia com tanta frequência, Fabiana resolveu segui-lo. Foi então que veio a surpresa. O destino do gatinho era a Faculdade FATEC, na Baixada Santista, em Santos. Lá, Branco já era um velho conhecido. Alunos e funcionários o recebiam com carinho. Ele se deitava nas mochilas, passeava pela sala e até acompanhava algumas aulas. Com o tempo, ganhou até um cantinho especial com sofá e almofada bordada com seu nome. A tutora ficou chocada ao perceber que seu gato tinha outro lar. Mesmo passando o dia na faculdade, Branco sempre voltava para casa à noite. Para Fabiana ficou claro que aquele lugar também faz parte da vida dele. Afinal, foi o próprio gatinho que escolheu onde queria passar seus dias. Apesar da história interessante e bonita, gatos e ruas não são uma boa ideia. Não deixe seu gatinho sair. As ruas são tremendamente perigosas. Se puder, feche a saída dos aventureiros. Aqui o ouvinte participa. Dica do ouvinte. E a dica é da minha amiga Veridiana, que mandou uma matéria muito interessante. Mas antes de continuar, quero fazer uma pergunta. Relatos escritos sobre a vida de Jesus afirmam que ele comia carne, e os defensores da dieta carnívora usam isso como argumento para continuar vivendo da morte de inocentes. Será que, se fosse comprovado que Jesus era vegetariano, os líderes religiosos mudariam a dieta? Para o padre Paulo César, conhecido como padre vegano, a fé não pode estar separada da compaixão. Sua missão une espiritualidade e respeito aos animais, lembrando que cuidar da criação é uma forma concreta de viver o amor que se prega. Ao propor uma leitura bíblica baseada na misericórdia e não violência, ele amplia o entendimento de que proteger os animais também é um gesto de coerência espiritual. O padre está sempre orientando os fiéis a pararem com o consumo de carnes. Inclusive, os jantares comunitários da igreja são veganos e atrai grupos veganos católicos ou não.
vou ler um dos seus inúmeros discursos em redes sociais, um específico para o Natal. Vamos a ele. Por que será que nesta noite os cristãos vão comer o presépio? Se Jesus teve que nascer entre animais para não ser morto pelos homens, por que agimos como pagãos comendo perus? O que tem a ver isso com o Natal? No dia do nascimento do Senhor da vida, acabamos celebrando a cultura da morte. Onde está na Bíblia que José e Maria fizeram churrasco quando Jesus nasceu? E ele segue afirmando que a fé não pode estar separada da compaixão. Essa frase, para mim, é um tremendo chocalhão em muitos que seguem pregando a caridade como único meio de salvação e não dispensa a crueldade no prato, alegando que esse ou aquele texto não proíbe o consumo de carnes. Um exemplo de que somos o que somos, e isso independe de crenças. Parabéns ao padre Paulo César. Que seu exemplo inspire e quebre dogmas sem sentido e enraizados pelo comodismo e desamor. Você sabia? E já que hoje é domingo de Páscoa e o coelho faz parte dessa data, vamos conhecer um pouco mais sobre esses fofinhos? Você sabia que os coelhos não são roedores? Apesar de parecerem e muitos de nós os enquadrarem nessa ordem, eles não são roedores. São lagomorfos e possuem dentes que crescem continuamente, necessitando de desgaste constante. São animais sociáveis, extremamente limpos, mas comem suas próprias fezes para absorver nutrientes. Isso acontece pois que eles produzem 2 tipos de fezes, uma delas específica para sua dieta e saúde. Interessante, não é? Possuem visão de quase 360 graus e suas orelhas longas regulam a temperatura corporal, girando independentemente. Assim como os gatos, os coelhos se limpam diariamente, usando a língua e as patas. São lindos, fofos e animais incríveis. E chegamos ao fim de mais um programa. Obrigada pela companhia. Que você tenha um domingo de Páscoa abençoado na companhia de Jesus e no aconchego de Maria. Para essa semana, muito amor e respeito para todos os animais. Que as mentes humanas se iluminem e que a natureza seja vista não apenas como recursos a serem explorados, mas como parte de nós mesmos. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Você ouviu Animais Nossos Irmãos. Animais também são espíritos. São elos da nossa jornada evolutiva. Eles são os nossos irmãos.